Noiva do Cordeiro, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, aproveitando que estamos em pé, por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro da história dos reis de Israel, capítulo de número 18. Primeiro livro dos reis, capítulo 18, vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 30, capítulo 18, versículo 30, primeiro livro da história dos reis de Israel. Escrito está: e Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, e pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com estas 12 pedras edificou um altar no nome do Senhor, e fez uma vala ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha, e disse: enchei 4 cântaros de água, e derramai-os sobre ou em cima do sacrifício e sobre a lenha. E ele disse: fazei-o pela segunda vez. E eles o fizeram pela segunda vez. E ele disse: fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e também encheu a vala de água. E sucedeu que na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias o profeta aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu, e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala do altar. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre as suas faces e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Se você puder, olhe para o versículo 30, por favor. Perceba que a leitura termina com fogo incendiando, queimando aquele altar. Mas olhando para o versículo 30, perceba como o versículo 30 se conclui. Parte B, escrito está: e Elias restaurou o altar do Senhor. E Elias restaurou o altar do Senhor. Será que juntos podemos recitar só essa expressão no 3? 1, 2, 3. E Elias restaurou o altar do Senhor. Você pode dizer amém? Amém.
Tome seu assento por bondade. Queridos irmãos, nós estamos diante da vida de um dos grandes profetas que está registrado no texto sagrado. Quando nós olhamos para a vida de Elias, nós percebemos que é incontestável a sua importância dentro da narrativa bíblica e profética, a tal ponto que, dado a desenvoltura de seu ministério, chegamos à conclusão que o profeta Elias é um dos ícones do profetismo em Israel, a tal ponto que, por ocasião da transfiguração de Cristo, os discípulos testificam, próximos de Jesus, duas pessoas, Elias e Moisés, sendo Moisés o grande legislador, representante da lei, Elias, por sua vez, o grande profeta, representante do profetismo em Israel. Quando olhamos para a vida de Elias, percebemos que há alguns princípios que regem a construção da sua história à luz do texto sagrado. Dentre tantos princípios, destaco que Deus encontrava em Elias aquilo que faltava em sua geração. Perceba que a geração de Elias é uma geração vazia de Deus. Em contrapartida, Elias está cheio de Deus. A geração de Elias, em sua boa parte, estava vivenciando um tempo de apostasia e infidelidade diante do Senhor. Em contrapartida, nós encontramos em Elias um caráter de fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Sendo assim, o que faltava na geração de Elias, nós encontramos isto em sua existência. Olhando para esta verdade, nós vamos perceber que o profeta aparece no relato bíblico, no capítulo anterior ao que lemos, onde, olhando para esses dois capítulos, capítulo 17 e capítulo 18, eu percebo que aqui está registrada três fases ou três tempos na existência do profeta Elias. O primeiro tempo nós podemos chamá-lo de Querite, segundo podemos chamá-lo de Sarepta, terceiro podemos chamá-lo de Carmelo. Interessante que nessas três fases deste relacionamento entre Deus e Elias, e entre Elias e Deus, há um ambiente de reciprocidade entre Deus e o profeta, entre o profeta e Deus. Olhando para a fase de Querite e para a fase de Sarepta, nós vamos perceber que Elias é alvo das dádivas divinas. Em Sarepta e em Querite, Elias vai ser alvo da provisão de Deus. Ele está em Querite, e estando em Querite, sob a instrumentalidade de corvos, o profeta está sendo alimentado. Ele está em Sarepta, e sob a instrumentalidade de uma viúva, de igual forma, ele está sendo alimentado. Isso é riquíssimo, porque o mesmo Deus que provê para Elias em Querite, é o mesmo Deus que provê para Elias em Sarepta. O meio da provisão é distinto. Qual é o meio da provisão em Querite? Corvo. Qual é o meio da provisão em Sarepta? Uma viúva. Embora os meios da provisão sejam distintos e específicos, a fonte da provisão é a mesma. O mesmo que provê para Elias em Querite, provê para Elias em Sarepta.
Só que chegando na terceira fase do Carmelo, ou chegando na terceira fase da sua existência, que é a fase do Carmelo, perceba que há este ambiente de reciprocidade entre Deus e Elias, mas a percepção que eu tenho é que este ambiente de reciprocidade parece que tem uma inversão. Em qual sentido? Observe que em Querite, Elias recebe algo de Deus. Em Sarepta, Elias recebe algo de Deus. Mas no Carmelo, não é Elias, a princípio, que vai receber algo de Deus. No Carmelo, é Deus quem vai receber algo de Elias. Se em Querite e se em Sarepta, Deus entrega e Elias recebe. No Carmelo, quem vai entregar não é Deus, quem vai entregar é Elias. Quem vai receber não é Elias, quem vai receber é Deus. E o que é que Elias vai entregar para Deus? Elias resolve entregar para Deus um culto. De tantos cultos que há na Bíblia, e sem fazer acepção de cultos, este, na minha opinião, é um dos mais extraordinários. Perceba que o profeta sobe para o Carmelo, que é uma cadeia de montanhas, e estando nesta localidade, ele propõe um desafio, e propondo este desafio, todos conhecem o texto, quando chega a sua oportunidade, Elias vai oferecer um culto ao Senhor. Mas antes de oferecer este culto, Elias vai ter sensibilidade, discernimento suficiente para perceber que no seu culto para ser oferecido a Deus, alguma coisa precisa acontecer. E que coisa precisa ocorrer? Perceba que a figura do texto, a princípio, se aplica à ideia do altar. Quando nós falamos em altar, à luz da Bíblia, específico no Antigo Testamento, percebemos que há duas dimensões para a ideia de altar. A primeira dimensão, nós podemos chamá-lo de altar do ponto de vista religioso. Na religião de Israel, no Antigo Testamento, o altar era visto como a mesa de Jeová. Perceba que quando o povo retorna do cativeiro, inicia-se um tempo de restauração. O primeiro item a ser restaurado não foi o templo. Antes de restaurarem o templo, primeiro restauraram o altar. Dado a ideia de que o altar era a mesa de Jeová, olhe para o tabernáculo de Moisés, e perceba que no tabernáculo de Moisés tinha uma mesa com os pães da presença, mas possuía 2 altares. Tinha uma bacia, mas possuía 2 altares, dando a entender a importância da figura do altar para o povo de Israel no Antigo Testamento. Porém, em segundo lugar, o altar também era visto do ponto de vista espiritual. Olhando para o Antigo Testamento, percebemos que há alguns princípios que são responsáveis pela regência da manifestação de Deus. E dentre estes princípios, observamos que, à luz do Antigo Testamento, Deus, embora tivesse autoridade para se manifestar em qualquer lugar, ele não se manifestava em qualquer lugar. Haviam lugares específicos, nos quais dava legalidade para que Deus manifestasse a sua presença.
dentre tantos lugares, um dos tais era um altar. Quando alguém edificava o altar para Deus, aquele altar edificado ao Senhor atraía a presença, atraía a manifestação da glória de Deus. Partindo deste princípio, Elias entende que neste culto há um altar. Neste culto, havendo um altar, Elias vai perceber que neste altar há algo que não está de acordo com o padrão de Deus. Há algo que não está de acordo com as normas divinas. E que isso se consiste? Perceba que o versículo 30 conclui-se dizendo que o altar estava quebrado. O que significa esse altar quebrado? Olhe para o texto em sua literalidade e você vai perceber que a expressão quebrado dá-nos a ideia de alguém chegou diante desse altar e atirou as 12 pedras desse altar ao chão. Tendo feito isto, a sentença do texto: o altar está quebrado, o altar está em ruínas. A pergunta que salta do texto é: como Deus vai manifestar-se nesse altar? Como Deus vai incendiar este altar se ele está quebrado? Como Deus vai incendiar este altar se ele está em ruínas? Elias, percebendo isto, ele chega a uma conclusão. E qual é a conclusão? Só há uma forma desse altar ser incendiado. Só há uma maneira desse altar voltar a queimar. Só há um jeito desse altar voltar a arder em chamas. E que caminho é esse, Elias? Está na expressão que destacamos. Parte B, versículo 30, escrito está: e Elias restaurou o altar do Senhor. Interessante, então, é que surge uma pergunta: o que é esse restaurar? Quando o texto afirma que Elias restaurou o altar do Senhor, a pergunta que salta do texto é: o que é essa restauração? Observe que quando olhamos para o texto em sua literalidade, nós vamos perceber que a expressão restaurar, em sua literalidade, é a tradução do termo hebraico rafá. Olhando para o texto em sua literalidade, a expressão que foi traduzida para o português como restaurar, consertar, ou como você queira, é a expressão rafá. E o que é rafá? Rafá literalmente significa curar, trazer cura. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Jeová Rafá, isto é, o Senhor que sara, o Senhor que cura. Quando olhamos para o texto em sua literalidade, nós vamos perceber que o texto em sua mensagem original diz: e Elias curou o altar do Senhor. E Elias trouxe cura ao altar do Senhor. Logo, se trouxe cura ao entendimento, se alguém necessita de cura, é porque esse alguém está. Se alguém necessita de cura, é porque esta pessoa está doente. Lógica, então, é que se Elias vai curar o altar, isso quer dizer que o altar estava
doente. Eu não sei se você percebeu, mas esse altar, ele era visto em duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão de baixo, a segunda é a de cima. A primeira dimensão é a dimensão da terra, a segunda é do céu. Israel enxergava esse altar de um jeito, Deus enxergava esse altar de outro jeito. Como é que a terra enxergava esse altar? A terra enxergava esse altar como um altar quebrado, como um altar em ruínas. E Deus enxergava esse altar como um altar que estava doente. Para a terra, o altar estava quebrado. Para o céu, o altar estava doente. Para os homens, altar quebrado. Para Deus, altar doente. Sendo assim, Elias vai chegar a uma conclusão. E qual é a conclusão? Elias está disposto a ser um instrumento de Deus para incendiar a sua geração. Mas Elias vai perceber que só há um caminho para que uma geração seja incendiada. Só há um meio para que uma geração viva um incêndio da glória de Deus. E que meio é este, Elias? O altar precisa ser curado. O altar precisa ser restaurado. Aí você me pergunta, Fábio, humanamente o altar estava quebrado. E por que estava quebrado? Estava quebrado porque alguém o quebrou. E a pergunta que fica é: quem quebrou este altar? Quem atirou as 12 pedras do altar ao chão? Se você olhar para o capítulo posterior, você vai ver que por pelo menos 2 vezes, Elias confessa algo a Deus, dizendo: o teu povo deixou a tua aliança, e deixando a tua aliança, derrubaram os teus altares. Partindo deste princípio, há a possibilidade de que este altar não foi quebrado por gente de fora. Este altar foi quebrado pelo próprio povo de Deus. E segundo a resposta de Elias, a razão por que o povo derrubou os altares do Senhor está: o teu povo deixou a tua aliança. Israel deixar a aliança é a sua ferida. Israel deixar a aliança é a sua fraqueza. Quando Israel deixa a aliança, ele está dando legalidade para o altar adoecer, para o altar se quebrar, para o altar estar em ruínas. Sendo assim, Elias entra com a narrativa do texto, e o escritor sagrado diz: e Elias restaurou o altar do Senhor. Perceba que o texto não diz que Elias restaurou o altar, mas o texto diz: Elias restaurou o altar do Senhor. Ele vai ser específico. O escritor sagrado vai ser específico. Em que se consiste esse detalhe? Ele está nos informando que esse altar está quebrado, porém mesmo quebrado, ele possui um dono. Este altar está doente, mesmo doente, ele tem um dono. E quem é o dono do altar?
O dono do altar não é Acabe. Acabe é rei de Israel, mas não é dono do altar. Quem é o dono do altar? Não é Jezabel. Jezabel é princesa em Israel, mas não é dona do altar. Quem é o dono do altar? O dono do altar não é Elias. Elias é profeta em Israel, mas não é o dono do altar. Quem é o dono do altar? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se você percebeu, eu estou tentando lhe dizer que Elias chega no altar e ele se depara com um altar quebrado. Ele se depara com um altar doente, ele se depara com um altar em ruínas, mas ele testifica algo. E qual é a testificação? Está quebrado, mas ainda tem um dono. Está em ruínas, mas ainda possui um dono. Está doente, mas ainda há um dono. Deus me disse algo que eu nunca mais esqueci. E ele me disse: meu filho, eu sou Deus de altares sarados, mas também sou Deus de altares doentes. Eu sou Deus de altares que estão em ordem, mas também sou Deus de altares que se quebraram. O que eu estou tentando lhe dizer é que a fraqueza do altar, a circunstância do altar, não tirou o dono do altar. O altar está quebrado, mas ele está dizendo: ainda me pertence. O altar está em ruínas, mas ele está dizendo: ainda é meu. Então, sendo assim, o que é que Elias vai fazer? Elias vai restaurar o altar. Interessante, irmãos, é que Elias não vai construir um novo altar, mas Elias vai restaurar, reconstruir o altar que se quebrou. É mais fácil construir do que reconstruir. Reconstrução é esforço dobrado. Mas por que Elias restaura o altar e não faz um novo altar? Porque o altar não é de Elias, o altar é de Deus. E porque o altar é de Deus, a lógica humana se fundamenta no seguinte ponto: quebrou, descarta, quebrou, joga fora, quebrou, não tem mais jeito, quebrou, manda para o lixo. Mas Deus não trabalha desse jeito, Deus não age desta forma, Deus não procede desta maneira. Ele é especialista em restaurar o que está quebrado. Lembra de Jeremias 18? Jeremias tem a experiência da casa do oleiro. Ele vê o oleiro fazendo a obra sobre as rodas, e enquanto fazia a obra, o vaso se quebra na mão do oleiro. Quem sabe Jeremias pensa: o oleiro vai pegar o vaso quebrado, vai jogar fora, pegar um novo barro e fazer um outro vaso. Só que Jeremias percebe que o oleiro pensa muito além do que eu imagino. O oleiro vai muito mais além do que eu entendo. E o que é que o oleiro faz? O vaso quebrou, mas na minha mão ainda tem jeito, na minha mão ainda tem solução. Então o que é que ele faz? Para o oleiro, vaso quebrado não vai para o lixo. Para o oleiro, vaso quebrado volta para as rodas.
para demonstrar que o que está quebrado na mão de Deus não é sinônimo de ser jogado fora. O que está quebrado na mão de Deus é sinônimo de restauração. Eu estou falando para alguém aqui esta noite, que chegou com seu altar quebrado, que chegou com seu altar doente, que chegou com seu altar em ruínas, e a pergunta que fica é: como Deus vai restaurar, ou como Deus vai incendiar este altar, se ele está quebrado? Como Deus vai incendiar este altar, se ele está em ruínas? Como Deus vai queimar este altar, se ele está fragmentado? Deus está dizendo: antes de mandar fogo, primeiro eu vou restaurar o altar, primeiro eu vou curar o altar, primeiro eu vou sarar o altar, primeiro eu vou restaurar o altar. Eu estou lhe dizendo que hoje é noite de restauração. Hoje é noite de restauração. Aí sabe o que é lindo? É que quebraram o altar, mas não tiraram o altar de onde ele havia sido plantado, não tiraram o altar de onde ele havia sido edificado. E onde ele foi edificado? No Carmelo. Carmelo não é só cadeia de montanhas. Carmelo, em sua literalidade, possui uma das variantes para jardim frutífero. Carmelo, na tipologia bíblica, é o ambiente da presença de Deus. No Carmelo, altar quebrado não é descartado. No Carmelo, altar quebrado é restaurado. O que eu estou tentando lhe dizer é que você não está só no seminário da Umadec, você não está somente na Assembleia de Deus em Curvelo, você está no Carmelo de Deus aqui esta noite. E se então tu estás no Carmelo de Deus, eu ouço pela fé, eu ouço pela fé Deus subindo no teu Carmelo esta noite. E alguém pergunta: o que vai acontecer? Vai acontecer restauração do altar, vai acontecer cura do altar. Eu quero lhe dizer algo: o diabo perdeu sim. Sabe por que ele perdeu? Porque ele pensou que esse altar quebrado Deus ia descartar, Deus ia abandonar, Deus ia jogar fora. Mas o diabo se esqueceu de uma coisa: o altar está quebrado, mas ainda está no Carmelo. O altar está em ruínas, mas ainda está no Carmelo. Aleluia. Mas a pergunta que fica é: quem vai curar o altar? Olhe para o nome Elias, e você vai ver que o sentido etimológico para o nome Elias, Elias carrega no seu nome os dois nomes de Deus no Antigo Testamento: Jeová e Elohim. A tal ponto que o nome Elias significa em português: meu Deus é Jeová. Olhe para 1 de Reis 18:30, e você vai ver que em sua literalidade está escrito mais ou menos assim: Eliehu Misbeache, ou Rafá Misbeache. Meu Deus é Jeová, curou o altar. Meu Deus é Jeová, curou o altar. Quem está trazendo cura para o altar não é Elias. Quem está trazendo cura para o altar é Jeová. Porque este Jeová atende pelo nome de Jeová Rafa, o Senhor que cura. Este Jeová atende pelo nome de Jeová Rafa, o Senhor que cura. O próprio Deus
está trazendo cura para o seu altar aqui esta noite. Você pode erguer uma das suas mãos aos céus. Sinta Deus no teu Carmelo aqui esta noite. Sinta Deus no teu Carmelo aqui esta noite. Deus está trazendo cura para o teu altar. Eu estou dizendo que não é qualquer pessoa, não sou eu que está trazendo cura, é o próprio Jeová, é o próprio Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Não é qualquer pessoa, é aquele que atende pelo nome de Jeová Jireh, o Deus da provisão. É aquele que atende pelo nome de Jeová El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É aquele que atende pelo nome de Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. É aquele que atende pelo nome de Jeová Raá, o Senhor, o meu pastor. É aquele que atende pelo nome de Jeová Nissi, a nossa bandeira. É aquele que atende pelo nome de Jeová Sidequino, justiça nossa. É aquele que atende pelo nome de Altíssimo, bendito, Todo-Poderoso. Quem Ele é? Ele é Yeshua HaMashiach. Ele é Jesus, o Messias. Ele é, quem Ele é, Isaías? Ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele é o homem cujo nome é renovo. Ele é a raiz de Davi. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a roça de Sarón. Ele é o lírio dos vales. Ele é o meigo nazareno. Ele é Jesus, o pão da vida. Quem Ele é? Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que João viu descendo num cavalo branco, com manto salpicado de sangue, e na sua coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus vai trazer cura para o altar. Me dá só um pouquinho de ganho aqui, por favor. Só um pouquinho de ganho aqui. Deus vai trazer cura para o altar. E eu concluo aqui. Elias começa a obra de restauração no altar. Ele pega as 12 pedras. Ele faz uma vala ao redor do altar. O tempo é de seca. Tem 3 anos que não chove em Israel. Só que Elias diz: traz cântaros de água. Estima-se cerca de 20 litros de água. Enche a vala do altar. Perceba que o altar está quebrado, ele está restaurando. Há um tempo de sequidão. Só que Elias diz: vamos molhar o altar. E então ele começa derramando água no altar. Por que Elias derrama água no altar? Ele vai clamar por holocausto, irmãos. Holocausto é oferta queimada por inteiro. A ideia de Elias desafia a lógica. Ele quer fogo, mas ele enche o lugar, ele encharca o lugar de água. Como é que alguém quer fogo sobre algo e encharca de água? Porque Elias entendeu um princípio. Fogo de Deus não desce em altar seco. Fogo de Deus desce em altar molhado. Ou porque você acha qual é a ideia do seminário aqui? Desde sábado, a água está sendo jorrada.
A água está sendo jorrada, porque a intenção de Deus é encharca de água. Oh, como é que está teu altar esta noite? Se tiver seco, me desculpa, mas vai acabar o seminário e você não vai sair daqui incendiado. Mas Deus está dizendo: deixa a água jorrar, deixa a água fluir. Molha o teu altar esta noite, encharca ele de água, encharca ele de água, encharca. Tendo feito isso, ai Jesus, Elias vai fazer uma oração. Estima-se ser a oração mais rápida da Bíblia. Aqui aprendemos algo. O segredo não está na quantidade do que falo, mas na sinceridade das minhas palavras. E ele diz: ó Deus de Israel, faz, manifesta, torna conhecido a este povo, para que eles saibam que tu, Senhor, és Deus. Elias termina de orar, e terminando de orar, entra o escritor sagrado. Então caiu fogo do Senhor. Sabe o que é lindo? É que quando Elias termina de orar, diz eu e não a Bíblia, parece que Deus olha para o altar e vê, está em ordem, as 12 pedras, totalmente encharcado, está do jeito que eu quero. Então eu não vou mandar um pouco não, eu vou fazer cair o meu fogo. Só que o interessante é que essa preposição, fogo do Senhor, a ideia aqui em sua literalidade é como se algo estivesse saído de dentro de Deus, para dentro do altar. Eu não sei se você percebeu, mas Deus resolve de repente liberar algo de dentro dele para dentro do altar, algo de dentro dele para queimar o altar, porque esse fogo que arde aqui, irmãos, esse fogo que queima aqui, ele não procede de homens, ele procede de Deus. Já tem 2000 anos que esse fogo queima, e não tem homem que consegue apagar, não tem império que consegue apagar, não tem Herodes que consegue apagar, não tem ninguém que consegue apagar, porque se tivesse sido iniciado por homens haviam apagado, mas esse fogo continua queimando, esse fogo continua ardendo, esse fogo continua inflamando. Por quê? Porque o Espírito foi liberado sobre nós. E sabe qual é a notícia boa? Estou na Assembleia de Deus. Esse Espírito não voltou para o Pai, essa água continua jorrando, ele ainda continua batizando, ele ainda continua incendiando, ele veio e não voltou. Nós ainda somos pentecostais. A Assembleia de Deus é o povo do glória a Deus e aleluia. Ei, você está sentindo esse fogo ardendo aqui? É a presença, ai Jesus, é a presença do bendito Espírito. O Espírito está em nosso meio, ele está em nosso meio porque ele foi liberado, pastor Elias, há 2000 anos atrás e nunca mais voltou. Ele continua agindo na história, ele continua agindo no meio da igreja, ele continua agindo no meio do seu povo. Olhe para a Bíblia, olhe para a parte de Atos e você vai ver o Espírito Santo. Olhe para a história e você vai ver o Espírito Santo. Fábio, me provo. Atos capítulo 1, o Espírito é como promessa. Atos capítulo 2, o Espírito é derramado sobre a igreja. Atos capítulo 3, o Espírito está na pregação apostólica.
apostólica. Atos capítulo 4, o Espírito está na oração apostólica. Atos capítulo 5, por meio do Espírito, há sinais e prodígios sob as instrumentalidades dos apóstolos. Atos capítulo 6, o Espírito é característica fundamental de quem é obreiro na casa do Senhor. Atos capítulo 7, o Espírito está sobre Estevão. Atos capítulo 8, o Espírito é derramado em Jerusalém, mas no capítulo 8 ele chega em Samaria. Atos capítulo 9, o Espírito enche Paulo. Atos capítulo 10, o Espírito caiu na casa de Cornélio. Atos capítulo 11, é pelo poder do Espírito que há salvação de almas em Antioquia. Atos capítulo 13, enquanto ele servia, disse o Espírito Santo. Atos capítulo 15, Pedro confessa que o Espírito não é só uma dádiva para judeus, o Espírito também é dádiva para os gentios. Atos capítulo 16, o Espírito está direcionando os passos do apóstolo Paulo. Atos capítulo 18, 12 discípulos foram cheios em Éfeso, ou 12 discípulos foram cheios do Espírito Santo em Éfeso, após a oração de Paulo. Atos capítulo 20, o Espírito revela a Paulo prisões e tribulações. No capítulo 21, ele usa a boca de Ágabo. No capítulo 28, ele está na inspiração das Escrituras. O Espírito está agindo na igreja. Olhe para a história e você vai ver o Espírito no século XVI. O Espírito estava na Reforma Protestante, quando à luz de velas Martinho Lutero leu Romanos e entendeu: o justo não vive por obras, o justo vive por fé. Século XVIII, o Espírito estava na vida de Jonathan Edwards, de John Wesley, de George Whitefield, que incendiaram a Europa e os Estados Unidos pelo poder do Espírito. No início do século XX, o Espírito estava na rua Azusa, em Los Angeles, quando William F. Joseph Seymour e Charles Fox Parham iniciaram uma obra de avivamento. O Espírito estava em novembro de 1910, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em Belém do Pará e começou a Assembleia de Deus. O Espírito estava em 8 de junho de 1911, quando uma irmã chamada Celina de Albuquerque, uma irmã batista, ouviu Daniel e Gunnar Wingre pregar sobre o Espírito. Ela volta para casa, dobra o joelho e disse: é verdade o que eles falaram, eu quero esse Espírito. Enquanto Celina orava, 2 horas da manhã, o Espírito veio e batizou ela com o Espírito Santo. Mas tem mais, o Espírito está no dia 21 de fevereiro, aqui em Umadec, esta noite. Só você que está sentindo Ele, levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Só quem tem glória, 1 minuto adorando a Ele. Orelabash, Emanagai. Só você que tem aleluia, só você que tem glória a Deus. Eu já vou devolver o microfone, mas eu recebo a autoridade do Espírito agora. Receba fogo de Deus, receba fogo de Deus. Ai, urabacada. Em pé como estamos, eu encerro. Pastor Eli, o senhor pode vir aqui?
Olha que interessante. Olha como o texto diz: e Elias restaurou o altar do Senhor. Olha que lindo. Altar do Senhor. Altar do Senhor. Altar do Senhor. Eu não sei se você já questionou o porquê dessa preposição entre o altar e o Senhor, entre o Senhor e o altar. Se houver um professor de português aqui, vai saber dizer melhor do que eu, que essa preposição do, ela tem a ideia em nosso português, para gerar uma associação na frase. Ou seja, se altar do Senhor, subentende-se então que essa preposição está ligando o altar ao Senhor, o Senhor ao altar, o altar ao Senhor, o Senhor ao altar. Mas eu não estou falando do altar que foi restaurado, eu estou falando do altar que primeiramente estava quebrado. E estando quebrado, o escritor chega à conclusão: altar do Senhor. Aleluia. E por que ele chega a essa conclusão? Porque ele entende que o altar está quebrado, mas não está só. O altar está em ruínas, mas não está só. Existe alguém que está ligado ao altar. Aleluia. Existe alguém que está ligado ao altar. Ai, e quem está ligado ao altar? O Senhor. Aí Elias vai chegar à conclusão. E qual é a conclusão? Se o altar está ligado ao Senhor, pressupõe que o Senhor está ligado ao altar. Então, se o altar está ligado ao Senhor e o Senhor está ligado ao altar, Elias chega à conclusão: o altar é do Senhor e o Senhor é do altar. O altar é do Senhor, o Senhor é do altar. Aí você me pergunta: se Rafael é o altar, se pastor Elias é o Senhor, quem é a preposição? Quem é esse elo de ligação? Ai, sabe quem é esse elo de ligação? É o seu maior amigo, chamado Espírito Santo. É o seu maior amigo chamado Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o seu altar se quebra, o seu altar se adoece, mas você continua no Carmelo. Aí o Espírito Santo diz: Senhor, o altar se quebrou, mas mesmo quebrado não se afasta não, mesmo doente não se retira não. O altar está quebrado, mas o Espírito está ligando o altar ao Senhor e o Senhor ao altar. Já que você entendeu isso, já que o altar é do Senhor e o Senhor é do altar, pegue na mão de quem está ao seu lado. Obrigado, pastor. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Seberrais, é mais choberras. Se o ministério de louvor puder, se for possível, pegue na mão de quem está ao seu lado. Nós vamos fazer uma oração, e quando eu acabar de orar, eu vou devolver o microfone. Mas quando terminarmos de orar, você não vai conseguir ficar quieto. Há uma glória que vai descer aí sobre você. Mas essa glória não é para todos. Essa glória é só para o altar que é do Senhor. É só para o altar que pertence ao Senhor. Ah, você está preparado? Não tenha medo da glória de Deus.
Não tenha medo da glória de Deus. Não tenha medo da presença de Deus. Ai, chama e calas. Você vai orar juntamente comigo. O que eu falar, repita. E quando terminarmos de orar, receba o que de Deus é enviado. Ai, levante a mão do seu irmão ao céu. Só você que crê. Só você que crê. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu estou sentindo unção de Deus aqui. Há uma virtude, há um fogo que arde o meu coração aqui agora. Levante a mão do seu irmão para o céu. Enche os seus pulmões de ar. Se prepara, ministério de louvor. Quando acabarmos de orar, pode entrar cantando. Ore comigo, diga Deus. Mais forte, diga Deus. Se eu sou o teu altar, eu quero te pedir um sinal. Agora, grita, diga Deus. Um sinal é este. Eu te peço, enche-me da tua glória. Agora, recebe.